Aí, meus amigos do canal Roberto Henrique, estamos chegando aqui para fazer esse vídeo aqui sobre o Apocalipse, né? Nós temos já aí muito divulgado sobre essa história do Apocalipse, como é, né? E a gente tem falado aos poucos às pessoas, para que as pessoas vão acordando, né? Aos poucos aí sobre o Apocalipse, sabendo exatamente compreender o que verdadeiramente quer dizer a palavra. E eu estou aqui para explicar um pouco mais sobre isso, né? Fazendo aí uma série de vídeos aí também sobre o Apocalipse. Continuando, né? Agora a gente vai começar uma nova série de vídeos para você. Quero dizer a você, primeiramente, que algo que as pessoas não compreendem é que o Apocalipse não é uma profecia de se cumprir, não é verdade? Por quê? Porque nós vemos que lá no Antigo Testamento existiam profetas, né, que foram se acabando os profetas. E o que acontece? Quando chega em João, a palavra nos mostra que João era o último profeta, né, que trazia profecias que tem que se cumprir. O que acontece é que o Apocalipse é uma revelação de Jesus que ele trouxe para os últimos dias. Desde aquele tempo, né, passado, Jesus nos mostra através de revelação, né, através de uma visão dele, o que tinha que acontecer, as coisas que estavam ditas para acontecer nos últimos tempos. Nós primeiramente temos que entender que não é uma coisa que tem que acontecer, porque não é profecia, é a revelação de Jesus. E primeiramente temos que entender que o que acontece muito ali, nos momentos ali do Apocalipse, é que Jesus tenta avisar as igrejas das coisas que o mal tem preparado para o futuro. Aí, como é que eu sei que é o mal ali, preparando as coisas para o futuro? Por quê? O que acontece é que Jesus manda as cartas às igrejas, né? Mandando as cartas à igreja. E o que acontece é que nós vemos que aquele Deus lá do Apocalipse, ele faz, para poder cumprir o que ele quer, ele faz muita união com coisas, com maus, né? E a palavra de Deus nos mostra que não há nenhuma união entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas. E esse Deus, claramente, do Apocalipse, ele faz união com o mal. A palavra de Deus nos mostra que Satanás, né, se possível fosse, se tornaria anjo e até em anjo de luz. E ela nos deixa a indagação que será que não é possível ele se transformar em anjo de luz? E se é possível ele se transformar, por que ele não pode também usurpar uma semelhança a Deus, né? Uma posição de Deus, né? Se passar por Deus. O que é que impede dele fazer isso? Na verdade, o diabo, a Satanás é um reino gigantesco, né? A Bíblia se refere a Satanás como um reino, o reino do mal, o reino de Satanás. E aí, Jesus tenta avisar, através da sua revelação, que as coisas que Satanás tem preparado para o tempo do Apocalipse. Você percebe-se que em muitas partes do Apocalipse não se pronuncia o nome de Jesus. Você vê pronunciar o nome dele mais no começo do Apocalipse. E se pronuncia mais Cordeiro, 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 enfim. E se pronuncia Deus. E a gente vai ver um pouco aqui nos textos do Apocalipse, mostrando o que eu quero dizer, né? Lembrando que Jesus mostrou a visão à igreja e que Jesus não mandou a visão para João. A Bíblia diz que João teve a visão de Jesus.
né? Não que ele mostrou diretamente a João lá no passado, né? Na verdade, Jesus mostra à igreja a revelação dele, e quando começa a falar de Jesus, é lá em Apocalipse, no começo do livro de Apocalipse, começa a falar sobre a revelação de Jesus, onde ele não menciona mais João. Aliás, onde ele não menciona João. A Bíblia fala o Apocalipse, né? E ele manda para as igrejas. Então, Jesus tenta alertar. Para você entender que esse Deus que a Bíblia fala, que é mencionado no Apocalipse, não é Jesus, né? O Deus verdadeiro, o Deus benigno, né? Ou um Deus benigno, né? A gente entende, lendo uma das partes, né, do Apocalipse, que a gente entende isso, é lendo a parte do capítulo 9 de Apocalipse, que a gente vai ler agora. Versículo 1 diz assim, capítulo 9, versículo 1 diz assim, que você está vendo, né? E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fornalha do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm, enfim. Continuando aí, esse texto aí é grande, você pode ler, mas o que eu quero pegar para você é isso aqui, ó, versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Como a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Veja só, fumaça do poço do abismo. O que é o abismo? A Bíblia relaciona o abismo nas suas passagens como o inferno. Agora eu pergunto a você, como é que Deus, sendo bom e benigno, né, para efetuar uma suposta justiça contra os homens aqui da terra, como é que ele vai usar os poderes do maligno? Como é que ele vai usar seres malignos? Porque se sai do inferno, esses gafanhotos aqui devem ser demônios, né, que têm o poder de escorpiões. Eu coloquei já um vídeo sobre isso, eu relaciono como escorpiões, verdadeiros escorpiões. Eles são gafanhotos e ainda têm poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Eles são duas coisas. Isso aqui não pode ser um ser benigno, né? Um ser totalmente aqui monstruoso. E você fica, não adianta você ficar interpretando a Bíblia, que a Bíblia não é para ser interpretada, é para ser vista e lida da forma que ela está escrita. Ela está dizendo que é gafanhotos, é gafanhotos. Se ela está dizendo que são escorpiões, são escorpiões, com que tem o poder que tem os escorpiões da terra. Vamos ler aí o restante, né? Deixa eu tirar aqui. A gente vai ler até o versículo 5, né? E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Veja só, você vê que esse Deus que é mencionado no Apocalipse, ele já está utilizando poderes ocultos, né? Poderes malignos, poderes do mal. Porque se vem do abismo, Deus não vai usar uma criatura do abismo para efetuar a justiça. Então, a Bíblia aqui já está evidenciando que esse Deus aqui do Apocalipse, provavelmente, creio eu, que não seja o Deus benigno, né, que esteja efetuando isso. Por isso que a revelação de Jesus do Apocalipse é para que seja impedido as armadilhas de Satanás para o Apocalipse. Esse computador fica sempre chateando aqui durante os vídeos. E seja impedido as coisas, as artimanhas, a guerra contra as coisas que Satanás tem para lançar contra a terra aí no Apocalipse. E a gente evidencia que isso aqui não é Deus, é Satanás se passando por Deus
Porque, e a gente vai estar vendo através de demais vídeos, que isso não é Deus, fica bem claro aí que esses seres são tipos de demônios, né? A gente nem sabe o que é direito, são monstros aí que vão sendo usados por Satanás para se passar por Deus e também enganar as pessoas, né? Enganar propriamente a Deus, enganar as pessoas que também fazem parte do reino de Deus. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Deixa eu botar aqui a tela cheia para a gente conversar agora. O que eu tinha para mostrar era isso. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Que a Bíblia fala que Deus sabe das coisas, né? Deus é onipotente, Deus é onipresente, onisciente e sabe em relação a todas as coisas, mas todas as coisas é referente ao quê? Ficava sempre essa indagação, quem já leu essa passagem pode ficar nessa dúvida. Mas é claro que Deus não é conhecedor de todas as obras de Satanás, porque senão ele já havia destruído. Se a gente acredita que aquele Deus do Gênesis, se a gente acredita que Deus permitiu que o pecado, assim, o mal existisse, né? Vamos dizer assim, vou referir não como pecado, mas como mal, que o mal existisse para dar um tempo a ele. Ora, se fosse assim, esse Deus já seria participante do mal, não seria bem. E a palavra de Deus nos diz que não há união entre a luz e as trevas. E quem me garante que esse Deus que permitiu o mal lá no Éden, que me garante que esse Deus também não pode ser Satanás se passando por Deus também, né? Quando ele se refere a Deus, ele deixa bem claro, Jesus, que é o Deus verdadeiro, ele chama de Deus verdadeiro, né? E a Bíblia deixa assim claro, sempre quando se refere a Deus mesmo, né? O que acontece é que, pessoal, você que vive aí no comunismo, né? Ou seja, na sua vida comum, sem acreditar que essas coisas existem nem nada, eu quero dizer a você que essa guerra que está havendo aí agora, né? É uma guerra muito mais séria que você pode imaginar. E não é uma guerra de soldados, de meros homens que se levantam sem motivo, fazem guerra. Não, na verdade, são guerra de Deus contra Satanás aí, fazendo Deus destruindo a Satanás e lutando contra ele de igual para igual. Não adianta a gente dizer aqui e acreditar que Deus tem superioridade, que Deus apenas está dando um tempo a Satanás. Nós vamos evidenciar com esses estudos, né, com esses vídeos que vão mostrar do Apocalipse, que em muitas partes da Bíblia, em mais partes do que você imagina, Satanás se passa por Deus para enganar todo mundo. E que as partes da Bíblia, elas são informações contínuas, ou seja, você não vai ler, né? Eu vi aí já canais dizendo que a Bíblia está cheia de adulterações, mas não é verdade. A verdade é que a Bíblia ela não fica sempre a mesma coisa. É o poder de Deus, ela passa sempre novas informações, ela muda as informações. E essa palavra de que a palavra de Deus é única e imutável é mais os enganos de Satanás. Na verdade, a Bíblia diz isso, né? Esse arrebatamento aí que fala, que bota que Deus virá, né? Que Jesus virá como se fosse um ladrão na noite. Nossa, será que é bom comparar o bem como um ladrão na noite? Será que Deus vai vir para você, para lhe buscar como um ladrão na noite? Será que isso é uma boa comparação? Comparar a Deus com um ladrão? Ou será que nessa menção aí seria já a Bíblia se referindo a Satanás se passando por um Deus benigno, né? Que ele sempre se evidencia, só que a gente muitas vezes não quer aceitar, não quer refletir, orar para saber a verdade sobre a palavra. O que acontece é que em muitas partes da palavra Satanás se passa até mesmo por Deus. E nesse Apocalipse Jesus tenta nos avisar para que também tomamos parte dessa guerra, né? Deus não vai fazer o que você pode fazer
Porque você também tem poder. Você é um ser que também tem poder para lutar contra Satanás. Não adianta você ficar aí na sua mesmice, na sua vida, me desculpe a expressão, medíocre, acreditando que você não pode fazer nada contra Satanás, né? Nós vemos esses filmes que dizem que é de Hollywood. Por que você não começa a passar e acreditar que esses filmes são visões de Deus preparando você para a guerra? Ou você pensa que Deus vai fazer tudo, que Deus vai ficar batalhando, destruindo Satanás e você parado na sua casa só esperando acontecer a vitória do bem? Você faz parte do reino de Deus. Deus sabe do seu reino. Você também faz parte do reino de Deus. Não podemos deixar que Jesus fique lutando sozinho nessa guerra, mas que a gente também tome posse, tome a nossa posição de lutar nessa guerra. E assim, você também já deve sentir no seu coração como deve lutar. Você pode sim destruir a muitos satanases. Que Satanás não é um só, não é um inimigo, são muitos e muitos inimigos. E que a Bíblia lá em Daniel já está colocando a grande tribulação para 7 anos e meio. E era anunciada antes 7 anos. E ela aumentou, bem-aventurado aquele que chega a 7 anos, 8 meses e 20 dias. E eu digo a você, não é uma guerra que vai ser vencida rapidamente de uma hora para outra. Deus, desse tempo todo, já destruiu muito de Satanás. Mas Deus jamais criou o mal. Deus jamais permitiu que o mal existisse, porque senão ele seria participante do mal. E Deus quer sim lhe ensinar a você a lutar, que você também venha tomar parte nessa guerra e faça a sua parte. Se você, com esse vídeo, despertou e quer saber como você deve lutar nessa guerra, ao lado de Deus, né? Ou melhor, como Deus, falando a verdade é essa. Se você quer saber como, eu vou dar meu telefone de contato e meu Skype para você ligar para mim. Eu vou ensinar, eu com autoridade divina, vou ensinar você a lutar contra Satanás, verdadeiramente. E que não é somente vivendo a sua vida, vivendo uma vida boa, que você vai destruir Satanás. Se você pensar isso, você está muito enganado. Não é tendo uma boa família, nem tendo um bom emprego, nem muito menos isso, né? Nem vivendo uma vida feliz que você vai destruir a Satanás. Você precisa lutar contra ele. Então, se você quer saber como fazer isso, se você quer, você está desperto, principalmente do sistema religioso que inventa muitas mentiras, e o sistema religioso que mais Jesus lutou e luta é contra esse sistema religioso que é maldito, o sistema religioso, que a Bíblia não prega a religião, a Bíblia não é uma religião. A Bíblia prega a palavra de Deus, a verdade de Deus. E eu não estou dizendo para você deixar de ir à igreja, eu estou deixando para você de ir a essa igreja que botam placas de igreja na frente. Você ir para templos que não tenham placas de igreja na frente, porque isso é levantar a bandeira de religião. Por que não pode ser somente a igreja de Jesus? Eles não param para te explicar isso. Sempre inventam placas de denominação, sempre pregam, inventam isso e aquilo. E eu digo a você, essas pessoas que levantam placa de igreja estão lutando contra o reino de Deus, muitas vezes enganados por Satanás e outros não. Outros fazem parte até do reino dele. E quem fez isso foi o próprio diabo. E você não pode se entregar a ficar como membro nessas denominações, que não vai fazer sua vida ser abençoada. Eu quero deixar meu telefone agora, é 81-9804-8927, 81-9804-8927. Se você quiser orientação de como lutar contra Satanás, além da oração, né? É claro, eu estarei dando orientação a você. Meu Skype é roberto.henrique20, roberto.henrique20. Você pode ligar para mim, para meu Skype, roberto.henrique20, que a gente vai estar ensinando a você como lutar com Satanás. Nossa, essa guerra não é só de Deus, não é só de Jesus, vamos dizer assim, mas é de todos nós que acreditamos na sua palavra e a obedecemos, que lemos a sua palavra. Se você leu a Bíblia alguma vez na vida e praticou ela, você faz parte também do reino de Deus. Deus está te chamando também para essa batalha. Lembre-se de uma coisa,
para entrar na guerra bem, aceita Jesus como Senhor. Aceite Jesus na sua vida. E aí, com certeza, Deus vai te mostrar muito mais coisas que Ele já me mostra, mas que você, por ainda não ter aceitado a Jesus, seus olhos ainda ficam sendo... Sua vida ainda fica sendo dominada por Satanás. Saia desse ocultismo, viva uma vida livre e que venha batalhar também comigo e com todos nós contra Satanás nessa guerra. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.